Olá a todos e, mais uma vez, bem-vindos ao programa Você é que Decide. O meu nome é Jorge Tadeu, sou engenheiro civil e especializado em pontes e estruturas especiais, trabalhei em África há muito tempo e agora, há bastante tempo também, já sou um homem de Deus, sou líder da Igreja Maná, temos milhões de pessoas em 40 países e é isso. O objetivo deste programa não é fazer comentário, eu não faço comentários, embora que pode até parecer que faço comentários. O grande objetivo deste programa é ensinar o povo, os portugueses, os direitos que têm e como é que você pode exercer a sua cidadania para poder ter uma vida melhor. Porque é evidente que não estamos nada bem, os frutos são péssimos e está a haver uma grande mudança, não só em Portugal, no mundo, e você pode fazer parte da mudança para o lado positivo. Então, até pegando no que Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos ajudará, não é? Portanto, se você souber os direitos que você tem, as obrigações dos governantes, e daí vai, e se você começar a usar a autoridade que você tem perante a lei, as coisas vão mudar. E por outro lado, claro, sempre eu aconselho a pessoa a andar com Deus, porque na verdade, qualquer que seja a circunstância, o lugar onde você está, por pior que seja, se nós andarmos com o dono disto tudo, e porque ele é bom, você acaba sempre por vencer. E aí temos a Bíblia, em que Deus também disse que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se voltar para mim, arrepender dos seus pecados e andar nos meus caminhos, então eu sararei essa nação. Então, aqui é isto que me traz aqui. Eu não vou falar de religião, vou falar mais dos assuntos sociais e, como eu já disse, o meu objetivo é ajudar você a conhecer os seus direitos a fim de poder exercer os seus direitos. Nós, na Igreja Maná, já ajudamos muita gente na área social, com comida, os bombeiros e fora, mas isto não é nada comparado com a imensidão das necessidades que estão aí fora. Então, pronto. Aqui ao meu lado esquerdo tenho o João Pinto, comentador, e tenho a doutora Luísa. E hoje vamos falar de habitação, que é uma coisa que é um direito fundamental, mas que não está a acontecer e cada vez estamos a ver mais grandes injustiças e grandes maldades. Bem, Luísa. Boa noite, apóstolo. Boa noite. Então, nós vamos falar sobre o direito à habitação, numa vertente que saíram notícias e está a acontecer um pouco por todo o país. Neste caso foi o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, que alega que tem um terreno e onde vivem cerca de 350 a 400 pessoas e então fixou um aviso de que as pessoas teriam que abandonar as suas casas, supostamente por serem clandestinas, e teriam que sair. Portanto, agregados familiares, crianças, recém-nascidos, grávidas, idosos, pessoas com incapacidade, iriam ficar sem todos os seus pertences porque o terreno é deles e eles querem limpar o terreno. Sim, mas diga uma coisa, como é que chama esse departamento? É o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. É conhecido por IRU, não é? Exatamente, que na verdade faz parte do Estado, e era uma das coisas que nós íamos falar. Eles trabalham diretamente com o Governo e são eles que têm que aplicar e ajudar o Governo nesta Política Nacional de Habitação. Que então, é uma lei obrigatória deles. Exatamente, que está na Constituição. E, portanto, eles, em vez de darem alojamento, ainda tiram as pessoas alegando uma parvoíce qualquer. Sim, tiram sem dar uma alternativa habitacional. Porque também é crime. Sim, é isto que está aqui a ser discutido, porque nós não estamos aqui de todo a dizer que as pessoas devem criar sítios para viver clandestinos. Não, o que nós estamos a dizer... Deixa-me dizer, pode sim, senhor. Sabe porquê? Porque quem está clandestino não é a pessoa que faz a casa clandestina, é preciso você saber isso. Clandestino é aquele que não deixa você ter uma casa. Clandestino é o governo que não dá acesso
Não permite, não cria condições, leis e por fora que estão na Constituição, não cria nada disso, cria esquemas e etc. Não faz bairros que são obrigados a fazer. Clandestinos são eles, não é você que tem que fazer uma barraca ou uma casa porque você tem direito a viver. Não é você que é o clandestino, é eles é que são os clandestinos. Eles é que dizem que você é clandestino, porque aplicam lá uma lei qualquer, mas eles não aplicam a lei superior, porque você não pode morrer, você devia ser protegido. Portanto, lembre-se disto, clandestinos são eles que estão a usar leis cá de baixo, clandestinamente, e não obedecendo à lei superior. Portanto, clandestino não é você. Bem, mas adiante, já me irritei, viu? Não vale a pena, apóstolo. Então, basicamente o que nós queremos é que as pessoas entendam que elas têm um direito fundamental e que o Estado não pode agravar esta situação social que o país está a viver. O Estado tem que cumprir a Constituição e tem que cumprir a lei, que é bastante clara, e é sobre isto que vamos falar. Sendo que nesta situação que está a acontecer, neste bairro em concreto, no Pragal, em Almada, há aqui uma... O Instituto diz que a responsabilidade não é dele, a Câmara diz que a responsabilidade não é da Câmara, mas há dinheiros que são entregues para fazer aquilo que a Constituição e que a lei diz e que nós já vamos ver o que é, e na verdade ninguém tem responsabilidade, mas temos estas famílias todas que estão a ser ameaçadas de ficar sem nada, sem que lhes seja dada uma alternativa, por quem tem que dar essa alternativa. E então é isto que nós temos aqui. Eu gostava... Então, anda só aqui. Portanto, nós vamos ouvir o que é que a lei diz. Já ouvimos que o problema é este, que é gravíssimo. Estão lá bebés e crianças, não é? Recém-nascidos, grávidas... Veja só a bestialidade deste ato. Do Instituto de quê? Do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Só dá vontade de rir ou de chorar. Quer dizer, é de bestas do apocalipse. Em vez de ajudarem, ainda tiram. Porque eles não podem tirar sem dar uma alternativa. Não pode tirar você desse instituto, ouça o que eu estou a dizer. Se alguém, e eu já estou a dizer que no final digo qual é a solução. Presta atenção, eu vou dizer qual é a solução. Posso já adiantar, pôr essa agenda em tribunal. Porque ele não pode tirar uma pessoa sem lhe dar uma casa. É isso que a lei diz. Mas adiante. Então, gostaria de começar por falar logo no artigo principal da Constituição, que é o primeiro, que fala na dignidade da pessoa humana. Portugal é uma república soberana que se baseia na dignidade da pessoa humana. E é isto que nós estamos aqui a falar que está neste momento a ser violado. Sendo que no artigo 3º, e é um artigo que o apóstolo usa muito, diz que o Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade democrática. Portanto, o Estado é o primeiro a ter que cumprir isso. E dizer que no artigo 9º, na linha B e D, fala sobre tarefas fundamentais no Estado. A linha B diz-nos que é tarefa fundamental do Estado garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelo Estado de Direito Democrático, e a D fala em promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses. Isto são tarefas fundamentais, mas eu vou mais longe. O artigo 81 da Constituição fala-nos que dentro destas tarefas fundamentais há incumbências prioritárias, coisas que têm que acontecer prioritariamente. E eu vou abrir aqui o artigo 81, precisamente, e vou ler a linha A e a linha B, que diz... Sabe o que é que era engraçado? Era todos vocês arranjarem um livro da Constituição e, à medida que aqui a doutora vai mencionando, faça como eu, vá vendo. Vá vendo. E quero já dizer aos malandros o seguinte: eu estou a ensinar os nossos jovens, que são milhares e milhares e milhares, à Constituição. Vou pôr os jovens a fazer programas aqui, a ensinar a Constituição aos outros jovens. E, portanto, a malandragem, um dia, mais tarde ou mais cedo, vai acabar, porque isto tem que acabar. Vai, continuando. Então, este artigo 81 diz que dentro daquelas tarefas fundamentais incumbe prioritariamente ao Estado, no âmbito económico e social, a linha A, promover o aumento do bem-estar social e económico e da qualidade de vida das pessoas, em especial das mais desfavorecidas, no quadro de uma estratégia de desenvolvimento sustentável. E depois, na linha B, diz promover a justiça social, assegurar a igualdade de oportunidades e operar as necessárias correções das desigualdades de distribuição de riqueza e rendimento. Ora, nesta situação, tirar as pessoas da casa que elas têm, sem lhes dar uma alternativa e mandá-las viver no meio da rua, onde é que está isto? Onde é que está a igualdade? Onde é que está a ser cumprida a Constituição? Não está. E, para que dúvidas não existam, o direito à habitação, que está no artigo 65, é um direito fundamental.
Todos têm o direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e de conforto que preservem a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Já falámos aqui disto várias vezes, mas as pessoas têm que saber isto. Têm direito, têm que tomar posse deste direito. Sendo que é o Estado que tem que assegurar esta política de habitação. Tem que programar e executar uma política de habitação. Qual é o artigo? Qual é o artigo? É o 65. Estamos no número 2. 65. Todos têm direito à casa, família. É o número 1. O ponto 2 diz que para assegurar o direito à habitação, o Estado tem que fazer o quê? Programar e executar políticas de habitação, planos de ordenamento territorial, fazer urbanizações, está a ver? Com equipamento social. Eu, por acaso, vi aqui, não vou dizer onde, até fiquei admirado, um bairro aqui à volta de Lisboa, com estradas, ruas, né? Com dignidade, prédios bonitos e com coisas para ginástica e pistas disto e aqui da rota, e sei que mais. Fiquei admirado. Mas devia ser muito mais, não é? Sim, deveria ser para todos. E toda a gente tinha que ter isto. Bem, mas, portanto, o governo é obrigado a fazer isto. E mais? Obrigada à construção de habitações económicas e sociais, está na linha B. Estimular a construção privada. Para quê? Para que todos tenham acesso à habitação própria ou arrendada. E no número 3, o Estado adotará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar e o acesso à habitação própria. Renda compatível é 1/3, máximo 1/3 do salário. Portanto, se a pessoa ganhar 900 euros, só devia pagar 300. Não existe. Se a pessoa tiver rendas de 600 euros ou 800, é 3 vezes mais, dá 1.800 mínimo ou 2.000 e tal. Coisa que não acontece. Ou seja, nada disto se cumpre. Sim, nada disto se cumpre. E, portanto, os nossos governantes são criminosos. Estou a falar bem em termos legais. Sim, estão a praticar atos inconstitucionais, atos ilegais que afetam a vida das pessoas e que afeta verdadeiramente. E eu gostaria de dizer, antes de falarmos na lei de bases, para esclarecermos aqui as pessoas, quem é que realmente tem uma responsabilidade, a que porta é que devem ir bater e como é que devem tomar posse dos seus direitos. Ou seja, agora vamos falar da solução. Vamos. Solução. Mas antes gostaria só de dizer o seguinte, quando há uma violação deste direito à habitação, há uma violação das tarefas fundamentais do Estado, das suas incumbências prioritárias, mas há também uma violação de outros direitos fundamentais. Para além do direito à vida e à integridade física e moral, que nós já sabemos, há a violação do direito à infância, violação do direito à juventude, violação do direito dos cidadãos que têm deficiência, que têm incapacidade, violação da terceira idade, que é tudo artigos que estão previstos aqui, que lá em casa, quem quiser ver, 67, família. 69, infância, 70, juventude, 71, cidadãos portadores de deficiência, 72, terceira idade. Portanto, violar o direito à habitação não é só violar o direito à habitação, é violar uma série de preceitos constitucionais que têm mesmo que ser cumpridos. Mas, Luísa, diga uma coisa, não há uma lei que diz que o governante ou quem está no governo deste ou daquele departamento, se não cumprir, ele é sujeito a um crime? Sim, tem que haver responsabilização. Quando há um atentado contra direitos fundamentais, há um atentado contra o Estado de Direito. Então, se eu puser um processo de crime contra uma autoridade dessas, por exemplo, o diretor desse departamento, como é que se chama esse departamento? Do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Há de haver um diretor. Sim. E há de haver um ministro responsável. Exatamente. Se eu puser um processo em cima do ministro, porque ele não faz isto cumprir, diz que ele é cúmplice de todos os atos cá de baixo. Sim. Qual é o artigo que diz isso? Que ele é cúmplice? Ele é o corresponsável de tudo aquilo que se passa debaixo dele. Então, do ponto de vista civil, temos o artigo 22 da Constituição, que diz que o Estado e as demais entidades públicas são civilmente responsáveis, em forma solidária, com os titulares dos seus órgãos, funcionários ou agentes, por ações ou omissões praticadas no exercício das suas funções e por causa desse exercício, de onde resulte violação de direitos, liberdades e garantias para prejuízo de outrem. Então, deixa-me aqui pôr isto na linguagem normal de povo. Vou como que pregar o versículo, aliás, o artigo 22. A Constituição diz que o Estado ou qualquer entidade pública, seja o diretor desse departamento ou qual é o departamento? É o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Ou seja, o ministro que tem essa tutela, ela é entidade pública, é responsável de forma solidária com os titulares dos órgãos. Ou seja, o ministro
é solidário, não é? É responsável pelos atos desse diretor. Portanto, se esse diretor não está a cumprir a sua função, está a tirar pessoas da casa, de um lugar, e não lhes dá outro lugar para morar, é crime. É crime contra a Constituição. Então, o próprio ministro é cúmplice de crime. E ele, cúmplice de crime, porque não está a fazer o trabalho. Ou ele, ou quem, diz aqui, o que está debaixo da liderança dele. Portanto, se vocês que estão a ser evacuados ilegalmente fizeram um processo de crime, uma queixa ao provedor de justiça e daí vai, se não tiverem dinheiro, enfim, contra esses atos ilegais, esse ministro tem provavelmente um processo de crime que é punível não sei quantos anos. Diga lá qual é essa lei, que eu também gosto dessa. Essa lei é a Sabe lei... o quê? Quando os ministros, secretários de Estado, diretores de departamentos começarem a saber que o povo sabe disto e o povo começar a pôr ações contra eles começam a ter medo. Porque vai ser... há uns que escapam, outros que não escapam, e aqueles que não têm assim tanta força política, em que os juízes fecham os olhos e cometem crimes e deixam passar tudo, os outros vão pagar as consequências. Portanto, você que está nesses lugares, é melhor você ouvir bem o que eu estou a ensinar, porque eu estou a ensinar o povo a exigir as suas responsabilidades. Está a ver? Então diga lá o que é que acontece ao ministro que tem esta tutela e isto não está a funcionar e que é crime público contra a Constituição, tirando pessoas das casas, legal ou não ilegal, e não dando casas para habitar. Então, a Lei 34/87, de 16 de julho, no seu artigo 9º, fala do atentado contra o Estado de Direito, que é isto que nós estamos aqui a falar, independentemente de haver outros ilícitos criminais. Mas pronto, diz, o titular de cargo político que com flagrante desvio ou abuso das suas funções ou grave violação dos deveres inerentes, tentar destruir, alterar ou subverter o Estado de Direito constitucionalmente estabelecido, nomeadamente direitos, liberdades, garantias estabelecidos na Constituição da República, Declaração Universal dos Direitos do Homem, Convenção Europeia dos Direitos do Homem, será punido com prisão de 2 a 8 anos. Pronto. Olha bem, estou a falar para você que está a ser prejudicado, mas estou a falar para você que está a prejudicar. Estou a falar até para os empregados desta instituição, que cegamente obedecem ao seu patrão. Você não é suposto obedecer ao seu patrão, seja ministro, secretário de Estado, diretor, quando ele comete coisas contra a Constituição. Você não é obrigado. E, moralmente, você fica uma pessoa contra o seu próprio povo. Você fica, como no tempo dos meus pais, um pidesco, uma pessoa horrorosa, que só porque diz que tem que obedecer ao seu chefe, comete crimes. Se você disser assim, eu não vou pôr ninguém fora dessa quinta porque é contra a Constituição, o seu chefe não lhe pode fazer nada. E se ele quiser fazer, você põe um processo e o seu chefe ainda tem outro processo de crime. É disto que eu estou aqui a ensinar, que nós temos todos que começar a entender. Porque os próprios funcionários, eu vou dar um exemplo. Houve uma altura em que certas pessoas que são, enfim, alegadamente da maçonaria, que não gostam da igreja, porque a igreja não obedece e tal, usaram-se da polícia para fazer toda a sorte de investidas, meses e anos seguidos. E eu comecei a pôr a polícia em xeque. E depois o secretário de Estado. E foi aí que parou. Porquê? Porque a polícia dizia, foi a Câmara que mandou, foi o secretário não sei o que mandou. Eu disse, mas você não pode obedecer a leis inconstitucionais. Não, mas ele mandou, pois ele mandou, mas você não pode obedecer um crime. Está a ver? E aí eles pararam. Mas mesmo assim, tipo, o processo de crime em cima do chefe da polícia. Depois, claro, eles pediam perdão porque não sabia bem a lei. Primeiro ameaçavam, diziam que o fácil acontece. Eu dizia, é melhor você telefonar ao seu jurídico porque eu vou-lhe pôr um processo de crime. E eles telefonavam ao jurídico da polícia e a polícia, e todo o chefe da polícia que pedia perdão, eu perdoava porque somos humanos, eles não sabiam, deviam saber.
Não sabiam. Ainda recentemente, aqui 2 senhoras armadas em sei lá o quê, donas disto tudo, chega aqui, quer entrar na igreja, quer fazer e ver e como é que é. E alguém lhe disse, você nem sequer pode entrar. Você vai entrar, mas a igreja vai para um processo de crime. É melhor telefonar, você nem pode fazer perguntas nenhumas acerca de como é que a igreja se organiza. Então, lá telefonou, lá fugiu. Agora estou à espera que o chefe delas peça perdão, porque se não pedir perdão, eu ponho um processo de crime que eu chamo-lhe isso amarrar os cães. Os cães andam aí a morder o povo, andam a morder o povo com mentiras e com esquemas, e a gente vai amarrar esses cães. Ou seja, como é que se resolve este assunto? Primeiro, você que foi ameaçado ou já foi executado de sair, saiba que o governo, não pode tirar ninguém de uma casa sem lhe dar outra solução. É crime fazer isso. Portanto, começa pela pessoa que pode ser o empregado mais baixo hierarquicamente. Ele está a cometer um crime. Mas foi o meu patrão que mandou. Mas você não pode obedecer a crimes. Não pode. Você fica também criminoso. E depois põe um processo em cima do chefe dele e do ministro. Porque o ministro dessa tutela, não sei qual é o ministro... Há de ser o da habitação. Infraestruturas. Ele é responsável de todas essas hierarquias. Portanto, se está-se a cometer uma violência total, desumana, criminosa, de besta, de tirar pessoas assim, de qualquer maneira, sem dar, como a Constituição, eu quase que ia dizer a Bíblia, como a Constituição manda. E então ele é responsável. Se vocês começarem a pôr processos de crime em cima dessas pessoas, ou se não sabem como se faz, faça queixa-crime ao provedor de justiça, essas pessoas no futuro vão pensar 2 vezes. Porque é uma questão de tempo e eles vão ter que prestar contas. E mais, se houver alguém que quiser ajuda, eu ajudo. Porque esse diretor e esse ministro vai ter um processo de quantos anos é? A 8. 2 a 8 anos por crimes contra a Constituição. Quando nós todos começamos a falar ao agente da Câmara ou da Polícia Municipal, o que é? Olha que estás a cometer um crime. Não, eu só estou... Não, tu estás a cometer um crime, é proibido fazer isso, eu vou-te pôr um processo. Ele começa a pensar na reforma. Vai telefonar, eu estou a dizer isto. E lá de cima, é um burburinho do caramba. E você depois faz queixa contra o chefe desse homem, faz queixa contra o ministro. É a única forma de parar isto, porque eles não conhecem. Para já eles não querem saber da lei para nada, a maior parte deles nem sabe a lei. E juiz e tudo. A maior parte dos juízes é um bando de palermas, não sabem a lei. Eu estou-lhe a dizer isto, não tenho medo nenhum, porque eles não obedecem a nada de que está aqui. Nada. Foram ensinados de propósito a não conhecer a lei. E, portanto, eu estou a ensinar a lei e você começa a fazer isso. Você está a ser despejado. Espera lá. Está a ver? Uma vez, só para você ver como eu sou maluco, uma vez estavam num certo sítio de Portugal e o chefe mandou invadir a igreja e eu não fiz mais nada. Pus toda a gente lá na esquadra. Outra vez pus lá as crianças e bebés. Você não pode fazer isto, é proibido. Eu faço e acontece. Está aqui. Toda a gente lá acampada e não saiu. Até às tantas da manhã, até o homem a obedecer à lei. O chefe da polícia a obedecer à lei. O chefe da polícia, quando ele telefonou para o jurídico, ei, pá, povo da final e tal, porque eles não sabem a lei. Não sabem a lei. Quando o cidadão chega, você não pode fazer isso. Você está a cometer o crime. Mas eu sou polícia, foi não sei quem que mandou. Você não pode obedecer um ato ilegal. Está aqui na Constituição, o artigo 3. O artigo 3 diz que qualquer ordem, está aqui, ordem do poder local, ou qualquer entidade pública, se não estiver de acordo com isto, é ilegal, é criminoso. E, portanto, o polícia menos hierárquico, ou o funcionário público menos do topo, ele não pode cometer crimes. Só tem que dizer, não, eu não vou fazer isso, que é crime contra a Constituição. Eu faço e acontece. Está-me a ameaçar, é outro crime. Ameaçar é outro crime, você não pode ser ameaçado. Você que é funcionário público não pode ser ameaçado, é crime. E, portanto, se os cidadãos começarem a exigir isto, esses ministros
vão ter um processo de 2 a 8 anos. E vai ser uma chatice, porque eles vão então parar com medo. Com medo. A ver? E por isso é que há muita gente não, uns tantos não gostam muito de mim. Porquê? Estou a ensinar estas verdades. E está a funcionar. Muita gente já está-se a safar de tanta malandragem e ilegalidade. Está a ver que eu fico logo irritado? Portanto, o objetivo deste programa é ensinar você, olha, ensinar dois tipos de pessoas. Aqueles que são sinceros, são polícias, são da Câmara Municipal, são de todos esses órgãos, pensam que estão a fazer o melhor. Mas você não pode, você não pode obedecer a atos ilegais. E você tem o direito e o dever de dizer, eu não faço isto porque aprendi que a Constituição diz que isso é errado. Não posso. É um ato de Estado ou de uma entidade do poder local, não posso. Oh, e ele vai ameaçar, eu faço... Olha, mais outro crime de ameaça. É assim nós vamos pôr a casa em ordem. Sim. Continue. Pegando nisso que o apóstolo está a dizer, e como nós só falámos da responsabilidade civil, eu gostava de ler o artigo 271 da Constituição, que fala precisamente da responsabilidade dos funcionários e dos agentes de Estado, não só no nível civil, mas no restante, e que diz, funcionários e agentes do Estado e das demais entidades públicas... Qual é o artigo? Já agora estamos aqui... 271. Até parece que estou na igreja a dizer, abre a Bíblia para vermos se está lá mesmo. Não, porque tá. sabe que ao princípio as pessoas na igreja... vamos lá ver que está aqui. A ver, diga lá qual é o artigo. 271, o número 1. Espera aí, não cheguei lá. Tem que dar tempo a toda a gente a vir a Constituição. É isso. 271. Eu exorto vocês todos, quando for hora do programa, a ter a Constituição. Vamos lá ver o que é que diz aqui, então. E tomem nota e tal, está a ver? 271, ainda não cheguei lá, está a ver? Dê-me tempo. 266, 79, 72... 71, sim senhor, diga. O número 1 diz, os funcionários e agentes do Estado e das demais entidades públicas são responsáveis civil, criminalmente, disciplinarmente, pelas ações ou omissões praticadas no exercício das suas funções e por causa desse exercício de que resulte violação de direitos ou interesses legalmente protegidos dos cidadãos. Maravilha! Está a ver? Maravilha! O funcionário público... que não cumprir com a Constituição e obedece cegamente ao seu patrão, ao seu chefe, pode ser o chefe do departamento, não importa, você é cúmplice do pecado, sabe, isto vai acabar com os pidescos. Aquele que enche a barriga e diz, eu posso, porque tal, que foi o fulano que mandou. Mas para lá, mandou, mas ele não pode mandar fazer isso. Tu também vais ficar tramado. E eu chamo isso, isto é internamente na igreja, chamo isso amarrar os cães. Vem um cão para morder e eu amarro o gajo, ou então bate-lhe. Já viu? Então agora o cão vai-me morder? Eu tenho direito, eu sou um cidadão de primeira. No outro dia estavam aqui a dizer que eu não podia fazer isto e aquilo, mas os outros puderam. Então eu sou cidadão de segunda. Não, de segunda eles estão lá em cima no governo que não obedecem a coisa nenhuma, eu sou de primeira. Continuemos. Então, terminando aqui esta questão, e uma vez estamos a falar de responsabilidade, a Lei de Bases da Habitação, que nós temos vindo a falar também e que é muito importante, e exorto todos os que possam a ler e a ver, que é a Lei número 83 de 2019, 3 de setembro, é muito clara e concretiza muito bem a Constituição. E fala-nos que esta Política Nacional de Habitação, ela é dirigida às pessoas, às famílias e às pessoas. E esclarece muito bem de quem é que é a responsabilidade destas situações. Então de quem é? Porque este Instituto está a meter as culpas na Câmara Municipal, a Câmara Municipal mete as culpas no Instituto e andamos aqui neste novelo e ninguém resolve o problema das pessoas que nós resolvemos, pomos processos em cima deles. Pronto, que é o Estado dar uma alternativa habitacional àquelas pessoas. E aí eu gostaria de dizer que tanto este Instituto como municípios e freguesias são entidades do Estado, são órgãos públicos. Então, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, tal como também está no site deles, as pessoas podem consultar, é uma informação pública, absolutamente, e que está de acordo com a lei, é quem é responsável por trabalhar diretamente com o Governo e pela Política Nacional da Habitação. Recebe verbos para isto, para fazer a política acontecer. Não é para colocar as pessoas na rua. Da mesma maneira que os municípios e as freguesias, está aqui nesta Lei de Bases da Habitação, nos artigos 20 a 23, são responsáveis pela política regional e local. E, portanto, têm que trabalhar em conjunto. Não é as pessoas vão pedir ajuda ao Instituto e o Instituto
diz, não tenho nada a Mas ver aí com você isto. está a falar os diretores. O diretor da Câmara Municipal, que é o presidente da Câmara, Não são do mesmo partido. Esse Não. é que é o problema. Sim, aí não. também nessa. Agora, nós agora estamos a começar a ensinar as coisas assim, como se estivesse numa escola, está a ver? Não é a escola bíblica, é a escola da cidadania. Estamos a ensinar como é que cada pessoa tem que funcionar, está a ver? Porque já imaginou que era nós andarmos de carro e não haver regras? Uns vão pela esquerda, para a direita e batem-se todos uns aos outros. É o que está a acontecer. Porquê? De propósito, ninguém sabe a Constituição. Porque os de cima de ensinaram, há 30 anos, que é de propósito para eles fazerem o que quiserem e não assumirem responsabilidade nenhuma, está a ver? Portanto, isso agora acabou. Está a começar a acabar. Portanto, tanto os funcionários públicos como os diretores dos departamentos têm que aprender que têm funções. E nós vamos pôr processo em cima dele se ele não fizer o trabalho dele. E se ele tiver a dizer que não faz porque é o Jaquim o Manel, ele também vai levar uma paulada, vai levar uma repreensão no mínimo. Posso Sim. ouvir aqui um... Bem... Sim, É sim, isso que estamos a explicar às pessoas, que quando batem a estas portas e lhes é dito que não, está errado, está contra a Constituição e está contra a lei. Exato. E devem agir em relação a isso. Por exemplo, na Lei de Bases de Habitação, no número 13 diz o Estado, as autarquias locais não podem promover o despejo administrativo de indivíduos ou famílias vulneráveis sem garantir previamente soluções de Eu realojamento. quero pôr isto na televisão. Não é? É o Eu número vou pedir 4. aqui ao Por aí, rodapé, não, tira a minha cara e põe esta lei. Mais. Espera aí, lei devagarinho. Estamos numa aula de... Pronto. Diga lá outra vez essa lei quê? É a Lei de Bases de Habitação. A lei de base da habitação. Sim. É lá o cabeçalho de cima, lei de base da habitação. E depois em baixo diz o quê? No artigo 13, que é o que estamos Em a baixo, ler, artigo 13, no número 4, número 4. diz o Estado, autarquias locais, não podem promover o despejo administrativo de indivíduos ou famílias vulneráveis sem garantir previamente soluções de realojamento. Olha, eu vou pedir ao nosso pessoal da mídia para pôr cartazes na rua com isso. Porque as pessoas não sabem. E, portanto, se eles fizerem, você já sabe. No mínimo pode fazer queixa é grátis ao provedor de justiça. E resistir a essa ordem. E se for lá a polícia para tirar, você avisa. Identifique-se, eu vou pôr um processo de crime em si, porque você, como polícia, eu estou a obedecer a não sei quem, não pode obedecer uma lei, um ato ilegal. Seu guarda, você não pode obedecer a isso, que você vai levar uma... Eu já fiz isso. E então eles pararam. Não, então, e o meu salário? Então, e a minha reforma? Eu vou ter um processo. Vai, tu não podes obedecer, mas ele mandou. Tu não podes obedecer a uma lei, a um ato ilegal, seu guarda. Seu chefe, senhor funcionário público, não sei de que departamento. Você não pode... Um dia eu recebi uma carta a dizer que eu obrigo, não sei o quê, barabá. Eu fui lá ao departamento da Câmara que me estavam a ameaçar e eu disse, olha, isto aqui é ilegal. E, portanto, diga lá qual é o seu nome que escreveu isto, que eu vou-lhe pôr um processo. Fácil acontece, vai o barrigudo, o diretor lá, o que é que se passa? O que é que se passa? Eu vou-lhe pôr um processo, a não ser que você peça perdão. Teve com tosse. E o homem viu, mostrei-lhe a lei e ele até pediu perdão. Muitas dessas pessoas estão na autoridade, não sabem nada da lei. Se nós soubermos a lei e disser que ele não pode fazer, eles começam a ter medo, porque lá se vai a minha reforma. A ver? Lá se vai, porque um processo de crime, um processo de judice, ele vai ser prejudicado. Portanto, se você disser ao seu guarda que quer com as máquinas tirar destruir a casa, ou seja que ato for, ele fica com medo, ele vai pensar, ele vai telefonar, é mesmo verdade, está aqui, olha, até veio na televisão. Leia lá outra vez o que é que isso diz. O número 4, mas temos mais à frente, aposto que também vai gostar. O Estado e as autarquias Quer dizer, o João locais... não fala hoje? Não, eu não sei. Vocês vão aumentar a temperatura quando eu for falar alguma coisa. Não sei. Isto virou uma escola. Sim. Então vai. Então, o número 4, que era o que já estávamos a ler, diz o Estado e as autarquias locais não podem promover o despejo administrativo de indivíduos ou famílias vulneráveis sem garantir previamente soluções de realojamento. A ver. Mas depois, logo a seguir, no número 6, diz quando a
realmente vai haver um despejo, desde o início até ao termo de qualquer tipo de procedimento de despejo, independentemente da sua natureza, motivação e por aí vai, as pessoas têm direito a meios de ação e apoio judiciário. Aquilo que o apóstolo há bocado falou de que as pessoas podem não agir por não ter dinheiro, na verdade é um direito constitucional o acesso ao direito. Ou seja, o governo é obrigado a dar um advogado para pôr essa gente em tribunal. Sim. Olha, nem sabia disso. Na alínea C também diz que tem que ser estabelecido um período de pré-aviso razoável relativamente à data de despejo. Não é meter lá, olha, amanhã venho aqui destruir isto tudo e acabou. Não, são obrigados a dar um pré-aviso. A existência de serviços públicos de apoio e acompanhamento de indivíduos ou famílias vulneráveis, alvo de despejo, a fim de serem procuradas atempada e ativamente soluções de realojamento. Ó, senhor realizador desse programa, primeiro, departamento, qual é que é? Este é o artigo 13, é a Lei Base da Habitação. Lei base tal. Depois, o artigo 13. 13, Sim. 1. Sim, o 13.4. 13.4. É uma página. Depois, o 2, outra página. Que é para dar tempo às pessoas de verem. E vamos fazer folhetos, mídia, para que toda a gente saber. E saber que você, que é funcionário do Estado, não pode cumprir ordens ilegais. E o cidadão pode exigir um advogado constituído pelo governo. Pelo Estado. Você pode exigir um advogado constituído, pago pelo governo, para defender você. E se esse advogado só tem que ler isto. O governo não pode despejar ninguém sem lhe dar uma alternativa. E, portanto, se eles não derem, esse seu advogado é obrigado a pôr esta gente em processo de crime. E o ministro tem até o crime de 2 a 8 anos. Maravilha! Gostaria apenas de terminar esta intervenção e dar ali espaço ao João Pinto, lendo o artigo 60 desta mesma lei, o número 2, que, aliás, o número 1 diz: a todos é reconhecido o direito à tutela plena e efetiva dos seus direitos e interesses legalmente protegidos em matéria de habitação. E o que é que isto inclui? O número 2, na linha B, diz: as pessoas têm o direito de requerer a cessação imediata de uma situação de violação grosseira do direito à habitação ou da dignidade da pessoa humana em matéria habitacional, o direito de promover a prevenção, a cessação e a reparação de violações de bens e valores habitacionais da forma mais célere possível e o direito de petição perante os poderes públicos. Bem, chama-se isso, como é que chama? Eu faço uma queixa e peço a cessação desse processo, chama-se quê? É o direito de resistência que nós temos vindo a falar mas há uma coisa que diz... Providência cautelar. Providência cautelar. É, e eu já fiz isso. E o tribunal deu razão, mandou o órgão que foi parar, e eles pararam. Sim. Porque o juiz também tem medo. Quem faz uma coisa dessas e o juiz sabe, o gajo sabe o que está a fazer. É melhor eu coisa. Porque eu também já pus juiz em tribunal e ganho sempre. Porque é só pegar na lei. Oh, cada vez estou mais animado. Bem, já posso ir para o João? Sim. Então... Não, eu acho que as pessoas pensam que nós arquitetamos o programa, mas as coisas de facto têm caído como peças num puzzle, como deve ser, porque vocês têm estado a mencionar hierarquias dentro daquilo que é um sistema funcional do governo e de um país, mas também há hierarquias nas leis. Existem leis superiores. As leis obedecem umas às outras em cascata. E eu, não sendo o conhecedor que a Luísa é, por força da formação dela, recordei e lembrei a Carta dos Direitos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é algo que todos nós conhecemos e é algo que todas as leis da maioria dos países tenta acomodar. E encontrei no artigo 25, realmente... De quê? Da Carta, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso eu não tenho aqui na mão. 25, que diz assim: todo o ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e tudo por aí além. Mas depois achei interessante, o artigo 25, número 2, cai de facto aqui nesta calamidade que está a acontecer de despejarem pessoas, que diz que a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistências especiais. Qualquer funcionário público que vá despejar uma família com pessoas grávidas, com bebés, com idosos inclusive, está não só a violar a Constituição,
como também está a violar uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é, de facto, tem uma validade moral e ética muito grande, e é uma das leis às quais as leis nacionais também procuram obedecer, para que vivamos em sociedade e com alguma harmonia. Portanto, não são só as leis nacionais que prevêem, de facto, o cuidado com este tipo de populações mais fragilizadas, é também uma lei universal, por assim dizer, que tem isso em conta. E aquilo que nós vemos é o abandono, de facto, total. E eu queria só terminar, de facto, colocando o ónus. Como é que um funcionário desses à noite dorme? Como é que um funcionário desses, à noite, olha para os seus filhos, sabendo que colocou os filhos dos outros na rua? Como é que um funcionário desses olha para a sua esposa grávida ou olha para os seus pais e consegue dormir com a sua própria consciência, sabendo que colocou os pais de outros, colocou os avós de outros, colocou os idosos de outras famílias na rua? Eu não João, sei. essa é uma questão que você pôs, por acaso, eu acho que é muito importante. E deixa-me dizer o seguinte: a maior parte dos funcionários públicos tem uma ideia que é errada. Portanto, hoje estamos numa escola, né, de cidadania. A ideia errada é esta. Ele pensa que eu sou funcionário público deste departamento ou daqui, sou polícia, GNR, sou qualquer coisa. Soldado. E, portanto, tem que obedecer a hierarquia de cima. Tem, se, na condição de essa ordem ser legal. Por exemplo, o exagero. Se ele mandar matar as pessoas, você não pode. Isso é evidente, não é? Mas, qualquer que seja o ato que lhe mandaram fazer não sei o quê, e é ilegal, você é responsável por essa ilegalidade. Mas foi o chefe que mandou. Você, acima do chefe, tem a lei. Você não pode executar uma ordem do seu superior quando ela é ilegal. O exagero é dizer, se ele mandar matar a outra pessoa, você vai matar. Claro que não. Porquê? Porque, bem, isso é a mesma coisa. Está aqui, claro como a água, a validade da lei. Ou atos do Estado, atos de regiões autónomas, atos do poder local, atos, normas, mandatos, está a ver? Do poder local ou entidade pública, depende de estar em conforme com isto. Portanto, se você está a tirar, a despejar, a partir a casa a alguém, ou seja o que for, no caso aqui, deste caso aqui, você virou criminoso. Não, mas eu estou a obedecer. Você não pode obedecer uma lei contrária, ilegal. Não pode. Mas o meu patrão, o meu chefe, depois vai pôr o processo. Você depois queixa-se do seu chefe porque você não pode desobedecer à lei. Ele está a querer que você desobedeça à lei. E quem vira criminoso é o seu chefe. E lhe garanto que o seu chefe vai telefonar ao jurídico e o jurídico vai dizer, o homem tem razão, E se você for ameaçado, ainda pior, porque a ameaça ainda é outro crime. Portanto, quando nós todos começarmos a viver assim, o que é que vai acontecer? Os chefes que estão lá de cima vão pensar duas vezes, porque eles vão começar a pensar na outra lei dos 2 a 6 ou 8 anos, que é de prisão. Prisão. E portanto, é isso aí. Bem, já estamos. Eu quero terminar este encontro. Acho que virou uma coisa engraçada. E o objetivo, como eu disse, é... Como vê, eu não sou comentador, não sou... nem sou jurista, mas felizmente temos aqui a Luísa que sabe as leis. Até hoje já aprendi mais leis. A minha intenção é ajudar os portugueses, principalmente aqueles que, infelizmente, são muitos, que andam a sofrer. E andam a sofrer sem serem obrigados a sofrer. E, portanto, se nós todos começarmos a aprender as leis e a saber obrigar os agentes, né, a cumprir a lei, tudo vai mudar para melhor. Tudo vai mudar para melhor. E pronto, mas você é que decide. Você, no final, é que decide se vai ou não vai fazer. Eu acho que vai fazer.
principalmente a gente mais nova. E pronto, daqui um abraço, até ao próximo programa.